Umas palavras muito breves para explicar a presença do Presidente da República nesta cerimónia. A primeira palavra de agradecimento. Agradecimento às duas instituições que tomaram a iniciativa da presente evocação. Como aqui já foi dito, a evocação começa hoje, neste lugar simbólico, prossegue esta tarde através da apresentação de comunicações de especialistas no domínio versado, mas prossegue também, quer no Algarve, quer em Lisboa, com reuniões nacionais e internacionais que marcarão todo o ano 2019. Não é uma iniciativa pontual, é uma iniciativa preparada com cuidado, de modo sistemático e com propósitos simultaneamente científicos, pedagógicos e cívicos. Agradeço àqueles que quiseram por mim ser recebidos, há já algum tempo, o convite para aqui estar, mas sobretudo a preocupação com o bem dos portugueses. A segunda palavra é de memória. Este momento é de evocação. Evocação já não diretamente do sismo de 1755, que marcou o mundo de então, nomeadamente a Europa de então. Não há um único pensador, um único filósofo, um único historiador, uma única personalidade da cultura da época que não tenha escrito sobre o sismo. De tal forma abalou os espíritos, nomeadamente no continente europeu, e fê-lo cientificamente, à moda daquele tempo, fê-lo literariamente, em poesia e em prosa, fê-lo filosoficamente, dissertando sobre as alegadas causas do fenómeno, e fê-lo também no domínio das artes plásticas, nomeadamente da gravura. Esta evocação respeita uma realidade que praticamente todos os que aqui estamos, com uma ou outra exceção, vivemos. Eu vivi com 20 anos em Lisboa. Eu recordo perfeitamente aqueles quase 4 minutos sentidos em Lisboa, mas que tiveram uma incidência muito mais clara aqui no Algarve. E recordo como o debate sobre a matéria recrudesceu naquela altura e nos anos imediatamente seguintes. Recordo do mesmo modo que durante a campanha eleitoral para a Câmara Municipal de Lisboa, no instante em que se evocavam pelo 20º aniversário as consequências do sismo de 1969, portanto em 1989, de um debate no Laboratório Nacional de Engenharia Civil entre os candidatos, nomeadamente aquele que viria a ser eleito e mais tarde Presidente Jorge Sampaio, e o que viria a ficar a liderar a oposição na Câmara e agora Presidente da República. Isso significa que 20 anos depois se continuava atento e que 20 anos depois, no plano estratégico para Lisboa, pesou a discussão acerca da prevenção em matéria sísmica. Mas recordo também que, envolvidos menos de 10 anos, na altura líder do partido da oposição, me ter deslocado aos Açores, ao Faial, pelo sismo, um dos muitos sismos que tem atingido aquela região autónoma, mas que tinha apresentado uma particular repercussão na vida de localidades e de pessoas. O que quer dizer que esta memória nos acompanha
nós é que tendemos a fugir dessa memória, o que é muito humano. Faz parte da natureza humana o olhar para a sobrevivência do dia a dia e evitar as questões e os problemas que se colocam, sobretudo os tidos por imprevisíveis, se colocam a médio ou longo prazo. Sempre na esperança de que passará o nosso tempo sem que tais eventos ocorram. O grande mérito desta memória, hoje começada a evocar, é um mérito não tanto científico, disso curarão os especialistas, não tanto tecnológico, para isso também falarão outros especialistas, mas sobretudo pedagógico-cívico. Pedagógico-cívico, com um objetivo, que é, não podendo prevenir os acontecimentos, tratar de prevenir alguns efeitos desses acontecimentos, o mais que seja possível fazê-lo. E daí a preocupação pedagógica, que é chamar a atenção da opinião pública para o facto. Como aqui foi dito, ninguém quer alarmar ninguém. Mas habituamos-nos com crescente frequência à notícia de pequenos sismos. Não há ano recente em que não surja uma pequeníssima notícia que chega e que passa instantaneamente, sem sobressalto. Trata-se agora, como foi lembrado, de, começando nas escolas e continuando nas comunidades e na vida coletiva, fazermos aquilo que está ao nosso alcance para prevenir os tais efeitos. E o rol aqui acabado de apresentar, que é um rol meramente indicativo ou exemplificativo, constitui uma boa chamada de atenção. É uma boa chamada de atenção para, às vezes, a sensação que temos, justa ou injusta, de que há decisões urbanísticas em matéria costeira que podem, porventura, acarretar consequências, entre outras, de natureza sísmica. É uma chamada de atenção no domínio das estruturas para, também aqui foi dito, para um maior cuidado numa problemática de que se perdeu a exata noção da importância com a especialização crescente, porque se tratou de curar de tantos domínios de especialização que porventura se perdeu a imagem global da estrutura e da qualidade da estrutura e da sua proteção. E isso com particular relevância em dois domínios: o domínio do património material anterior ao século XVIII e ao século XIX, e que não terá sido objeto, muitas vezes por falta de meios, de acompanhamento, de restauro, de atenção que merecia, e depois aquilo que se está a projetar para o futuro. Foi reconhecido de uma maneira geral, com cuidado, mas aqui e ali, dizem os especialistas, porventura com cuidado que ainda não é suficiente. Vale a pena, sem alarme, mas com ponderação e com sensatez, ver o que há a alterar, se for caso disso, na disciplina normativa e o que há a alterar, se for caso disso, no procedimento administrativo e até na atuação profissional. Serenamente, mas atempadamente. Esse deve ser o espírito que hoje aqui nos congrega, que é a serenidade própria dos cientistas, mas ao mesmo tempo a atenção e a antecipação cívica. Claro que eu não tenho dúvidas de que, de cada vez que ocorre, e há muitos que pensam que essa ocorrência, noutros domínios,
vai ser cada vez mais frequente, que ocorre um evento com consequência na vida das comunidades e das pessoas, que a resposta a seguir é muito rápida. Nisso, portugueses, temos uma capacidade de ajustamento e de resposta notável. Trata-se apenas de transpor essa capacidade de resposta para uma maior capacidade de antecipação. E fazê-lo serenamente, fazê-lo com base científica e fazê-lo com preocupação de participação comunitária e cívica. Este é o objetivo que nos reúne hoje aqui. Não deixar esquecer aquilo que importa não esquecer e retirar algumas lições que ainda devem ser retiradas para o futuro. É evidente que os especialistas nestes domínios vivem, imagino eu, não direi angustiados, mas preocupados todos os dias com estas temáticas. Do que se trata é de transpor essa preocupação, não afirmo de forma tão intensa, mas transpô-la para a consciência cívica no nosso país. E é por isso que aqui está o Presidente da República, sensibilizado pela importância do tema, sensibilizado pela preocupação de, a propósito de uma memória, se não poder dizer no futuro que não se estudou, não se disse, não se propôs e não se antecipou. Sabendo que é evidente que isso vale o que vale, porque o mais importante é que os eventos não ocorram. Mas sabendo também que, a ocorrerem, o que importa é que a sua repercussão seja a repercussão própria de uma sociedade capaz de responder aos problemas que estão na sua mão em termos de possibilidade de os solucionar. O trabalho vai continuar esta tarde, aqui em Sagres, bem acolhidos em termos municipais, bem acolhidos em termos monumentais, patrimoniais e culturais. Aqui nós temos o gesto simbólico. E porque eu sou um otimista, embora realista, embora moderado, acredito que vale a pena este gesto simbólico, porque vai ser muito útil para o futuro de Portugal. Muito obrigado.